Olá, boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem e você? Maravilha, então, graças a Deus, tudo bem também. Desejo que esteja com saúde, né? Opa, igualmente. Parabéns aí pelo Dia do Acadêmico de Direito, um dia extremamente importante, né? Até porque sem vocês não há razão para existir a faculdade e sem aluno também não existe professor. Então, muito obrigado, né, pela presença, parabéns pelo seu dia, doutor. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Maravilha. Vamos lá, tela compartilhada, aula gravada. Vamos então aí iniciar a nossa aula. Doutor, vamos falar então sobre a cadeia de custódia, né? Uma nova instrumentalidade jurídica que existe a partir do pacote anticrime, a fim de que possa garantir aí maior segurança jurídica, né? Principalmente no tocante aí às investigações. Então, né, eu tenho uma especialização em investigação criminal e muita coisa mudou daquilo que se existia como medidas acautelatórias aí das provas e dos indícios que eram obtidos na cena do crime. Então, o artigo 158A, né, aí ele sofre essa alteração e ele traz então agora essas mudanças também aí no Código de Processo Penal. Então, é extremamente importante que nós tratemos aí desse tema, né, que é a nova cadeia de custódia. A partir do momento então que o crime acontece, logicamente que a perícia ela deve ali ir ao local e buscar os indícios a fim de comprovar a autoria e a materialidade do crime, né? E isso, logicamente, vai fazer com que, né, haja a chamada agora cadeia de custódia. Então, a partir do momento em que nós temos aí a inclusão, né, do artigo 158A, nós temos um novo ordenamento jurídico que trata ali, né, do que é a chamada cadeia de custódia. O próprio artigo ele é autoexplicativo e ele vem dizer o seguinte: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizado para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear a sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então, isso vem trazer para nós essa segurança jurídica quanto às provas, tanto quanto, né, ao método da sua colheita, tanto quanto o modo em que essas provas são ali coletadas, até o ponto em que elas sejam descartadas. Então, são aspectos e são condições das quais utiliza-se a partir de agora, né, como meio e como modo aí para subsidiar, né, a formação do convencimento, os elementos de informação do inquérito, a fim de que possa, ao final, contribuírem para o deslinde, então, do fato crime. Só para a gente deixar isso mais claro, né, vamos ler um pouquinho mais atentos aí o artigo 158A, e ele vem dizer ainda mais. Ele vem dizer, né, no seu parágrafo 1º, o início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local do crime e com procedimentos policiais e periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. E aí, logicamente, vocês já estudaram lá em direito processual penal quais são as providências que a autoridade policial, ou seja, o delegado, tem que tomar quando dá notícia de um crime, ou seja, né, toda a preservação do local, não deixar que populares adentrem o local, que mexam ali nos indícios, nas provas, né, na própria vítima. Então, nada disso pode acontecer, a fim de que seja preservado agora a cadeia de custódia. Já com relação ao parágrafo 3º, nós temos aí o conceito. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Então, o artigo 158A tem essa finalidade, tanto dar o conceito do que é vestígio, quanto informar que agora, a partir desse novo dispositivo, nós temos um método muito mais alinhado, um método muito mais técnico e muito mais seguro para a preservação dos vestígios, ou seja, para tudo aquilo que é apurado, tudo aquilo que é obtido durante ali
as investigações preliminares no local do crime, né? Então, a partir do momento que nós estudamos a hipótese relacionado aí à investigação criminal, hoje nós temos parâmetros, como eu disse, e aí vou repetir, muito mais técnicos, a fim de que nós possamos compreender o que significa, né, e qual a importância da preservação desses vestígios. E o parágrafo terceiro traz aí para nós, né, o parágrafo 3º do artigo 158A do Código de Processo Penal, traz para nós, então, o que é e qual é o conceito de vestígio. Bom, então, já que nós já sabemos o que é a cadeia de custódia, nós temos que verificar qual é o procedimento da cadeia de custódia, né? E é um procedimento bastante delicado, é um procedimento bastante delineado, né? Ele foi pensado nos melhores padrões aí americanos de investigação criminal. É lógico que para o cumprimento da cadeia de custódia, conforme aí disposto, né, no artigo 158A, ainda, logicamente, falta uma estrutura legal, né, e uma estrutura técnica aqui em território nacional. Não é tão simples assim cumprir o disposto dos artigos que foram incluídos no tocante aí à cadeia de custódia. Para vocês terem uma ideia, né, a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas, ou seja, desde o reconhecimento ao isolamento, à fixação, a coleta, o acondicionamento, o transporte, o recebimento, o processamento, o armazenamento e o descarte. Então, essas etapas das quais aí vem a cadeia de custódia dizer, né, sobre a proteção do vestígio, por que que isso acontece? Né? Porque no passado, e talvez num passado não tão muito distante de nós tivemos muitos acusados que foram condenados com base, por exemplo, em exames de DNA, cuja amostra genética ela tinha sido alterada, né? Cuja amostra genética ela sofreu uma degradação, né, com base em falhas nesses procedimentos. Então, por isso e por essas hipóteses é que nós temos essas mudanças, né? Então, ou seja, todas essas etapas relacionadas aí à coleta, né, e a importância do vestígio para a elucidação do fato crime, ela agora passa aí por todas essas etapas, ou seja, existe um cuidado muito mais minucioso, né, um cuidado muito mais específico para cada uma dessas etapas. Ou seja, etapas essas que antes não eram observadas individualmente, elas eram observadas coletivamente, num contexto geral. Né? Então, a partir do momento que eu começo a observar o reconhecimento do vestígio, o isolamento desse vestígio, a fixação, a coleta, o acondicionamento, o transporte, o recebimento, o processamento, o armazenamento e o descarte, com certeza aí eu vou ter uma proteção da prova, eu vou ter uma degradação muito menor dessa prova, né? Uma fidedignidade muito maior entre o que essa prova representa e, na verdade, né, aquilo que se propõe à investigação criminal, que é a busca da verdade real dos fatos. Então, é extremamente importante, a partir aí, né, do estudo da cadeia de custódia, que nós possamos identificar essas alterações. E são alterações extremamente pertinentes. São alterações que levam em consideração, né, a hipótese, né, de que a investigação conduzirá, talvez, para uma acusação. E essa acusação ela é baseada, então, nesses elementos informativos do inquérito policial. Já o artigo 158C, ele também trata dos vestígios, mas sobre um outro aspecto. Que aspecto é esse? Né? Que a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. Né? Então, ou seja, se vocês se lembram, se vocês, né, estudaram aí corretamente o Código de Processo Penal, se aprofundaram na doutrina e na jurisprudência, vocês sabem que quando na ausência de peritos, outras pessoas podem aí realizar essa função.
né? E é o que diz aqui, olha, a coleta de vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. Por quê? Porque nós sabemos que ainda hoje a quantidade de peritos que existem para atuação é inferior à necessidade do que existe, ou seja, a demanda é muito maior do que a quantidade de peritos a suprir essa demanda. Então, ainda assim, existe aí a hipótese de que essa coleta dos vestígios pode acontecer por pessoa que não é perito oficial. E o que é que isso significa para o processo? Um ponto de contestação, né? Um ponto de análise, vai acender uma luz de alerta ali, né? Será que essa pessoa que não é o perito oficial coletou esses vestígios corretamente? Né? Então é aí onde entra o conhecimento, né, da medicina legal sobre todos os seus aspectos e as suas particularidades, que vai subsidiar então uma defesa. O parágrafo 1º diz que todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descritos nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento, né? Ou seja, olha aí um outro aspecto interessante. Agora, nós temos um órgão central de perícia oficial de natureza criminal, né? Então, esse órgão que é o responsável por esses objetos, por esses materiais biológicos, né? Por aquilo que é de interesse da investigação criminal. Bem como vem aí reforçar o fato de que é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crimes antes da liberação por parte do perito responsável, né? Isso também é importante, por quê? Porque nós sabemos que a partir do momento em que o perito chega no local do crime, ele é a autoridade máxima, né? André, mas ele se sobrepõe ao delegado de polícia? Não é questão de se sobrepor, não é questão de importância, é questão que agora é a vez dele de trabalhar. E a Polícia Civil tem que dar, Polícia Civil, Polícia Militar, tem que dar ao perito condições mínimas de trabalhar. Ou seja, se o perito chega no local do crime, onde ele vê que o local já foi remexido, pessoas já entraram, pessoas já mexeram, né? O local está prejudicado, o local está contaminado e ele vai relatar, olha, é impossível realizar a perícia porque, né, o local já foi todo revirado. O local já se encontra numa condição em que a perícia não poderá ter resultados, por exemplo, conclusivos. Então, esse é um aspecto, não é questão de importância, é questão de prioridade. A prioridade no momento ali é de realização da perícia, né? Então, olha só, mais uma vez, é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada a conduta como fraude processual à sua realização. Então, a polícia, né, seja ela ostensiva ou polícia judiciária, cabe aí a proteção, a preservação do local até que o perito chegue, entrega o local para o perito e aguarda que o perito libere o local novamente para as autoridades policiais, né? Quando eu falei agora há pouco sobre a degradação, né, do material, por exemplo, biológico, como o sangue, né, pessoal? O sangue, se ele ficar exposto ao calor, ele pode fermentar. Se o sangue ficar exposto ou misturado com outras substâncias, isso pode gerar, como eu disse, uma degradação genética, né? Então, ou seja, é importante também que essa coleta dos vestígios siga parâmetros aí que possam garantir, né, a preservação dos objetos, seja, por exemplo, uma impressão digital, seja um fio de cabelo, seja saliva, seja, como eu disse, material biológico. Então, o recipiente, conforme diz aí o artigo 158, letra D, o recipiente para o acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. É lógico que eu tenho que ter um recipiente adequado para cada objeto, né? Por exemplo, uma arma de fogo, eu posso colocar num saco plástico lacrado. Eu tenho que colocar num recipiente que não vá, por exemplo, ali danificar as impressões digitais, que não vá tirar as características daquele objeto e assim por diante. Que seja um recipiente muitas vezes refrigerado, que seja um recipiente hermeticamente fechado, ou ausente, ou um recipiente onde tem que ser tirado o oxigênio,
né? Que tenha lacres onde você perceba que não houve a violação, que não houve a troca, por exemplo, daquele vestígio. Então, todos os recipientes deverão ser selados com lacres, numeração individualizada. Para quê? Logicamente que é para garantir a inviolabilidade, a idoneidade, né, do vestígio durante ali o seu transporte. Além disso, recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar as suas características, né? Não pode colocar tudo ali no mesmo recipiente, não pode misturar, porque isso vai gerar, logicamente, aí a degradação do vestígio. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito, que vai proceder à análise, né, e motivadamente por pessoa autorizada. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígios o nome e a matrícula do responsável, a data, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Não pode tirar, não pode jogar fora. Olha como mudou, né? Olha como ficou mais sério. Olha como todas essas etapas hoje são extremamente importantes, né? Para aqueles, por exemplo, que querem prestar concurso para peritos, eu sei que tem muitos colegas aí que desejam prestar esse concurso, né? Essas modificações trazidas pelo pacote anticrime são extremamente importantes para você estudar para esse concurso, né? Concurso de delegado de polícia está aí já, né? Os estados todos estão abrindo concurso para delegado. O Estado de São Paulo está previsto ainda para esse ano um concurso de até 250 vagas para delegado, um dos maiores concursos para delegado que o Estado de São Paulo teve, devido aí à deficiência, né, a quantidade de delegados que nós temos hoje. Então, todos esses aspectos são importantes, né, para a vida pessoal de vocês, né, para aquela introdução que eu fiz ali, em razão, né, e parabenizando agora que nós temos mais alunos presentes, parabéns pelo Dia do Acadêmico em Direito, né? E aí, só para não deixar passar em branco esse momento, já que eu fiz inicialmente já algumas considerações sobre a importância do acadêmico de direito para todos nós, né? Eu cito somente aqui a frase da Yoko Ono: um sonho sonhado sozinho é um sonho, e um sonho sonhado junto é realidade. Então, que todos os sonhos de vocês se tornem aí realidade nos próximos anos, e quem sabe talvez ainda este ano, né? É o que eu rogo para cada um de vocês, pessoal. Continuando, né? Então, olha só, o artigo 158E trata do Instituto de Criminalística, né? Ou seja, o Instituto de Criminalística agora ele é um instituto centralizado, e é nele que fica então a responsabilidade por toda a custódia, por toda a cadeia de custódia destinada aí à guarda, o controle de todos os vestígios referentes e ali colhidos, né, na cena do crime, na vítima do crime, né, que são de responsabilidade, então, deste órgão central, oficial e de natureza criminal. Então, agora, os institutos de criminalísticas, eles passam a ter também essa obrigatoriedade, né? E logo quando o pacote anticrime foi lançado, muitas características, muitos questionamentos foram postos, como, por exemplo, que os institutos de criminalística, além de não terem funcionários suficientes, muitas vezes não tinham estrutura física suficiente para aí comportar o que nós estamos observando. Que nós não conseguiríamos cumprir o disposto na legislação em razão de uma ausência de estrutura física para isso, né? Olha só o que diz o parágrafo 1º, olha a amplitude disso. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito a que eles se relacionam. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
Por ocasião da tramitação de vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e o horário da ação. E aí, por fim, né, o artigo 158F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço, que era o que eu falei para vocês agora há pouco, ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Então, é aí extremamente importante, né, que nós observemos aí essas modificações, essas alterações relacionadas à cadeia de custódia. Como eu disse lá no início, a cadeia de custódia ela é extremamente importante. A cadeia de custódia ela é um grande avanço para a preservação, né? Para que a análise pericial possa de fato aí contribuir para a apuração da verdade real dos fatos. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui sobre cadeia de custódia? Gostaria que eu explicasse algo em específico. Maravilha, então, pessoal. Vamos continuar. Vamos falar do artigo 282 do Código de Processo Penal, né? Para vocês lembrarem um pouquinho, o artigo 282 é o artigo introdutório, né, do título 9 do capítulo 1, que trata aí da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Então, no contexto, né, do que diz aí o Código de Processo Penal, referente da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, nós tivemos então alterações no disposto do artigo 282, né? Quais foram as alterações que o artigo 282 teve, pessoal? Bom, nós tivemos muitas alterações, né? Mas a alteração referente aqui ao pacote anticrime, ela começa no parágrafo 2º. E o parágrafo 2º diz o seguinte: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando, no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Então não traz aí, né, algo extremamente inovador daquilo que nós sabíamos sobre as medidas cautelares. Não é nada totalmente absurdo, né? Agora, já o parágrafo 3º, que também traz aí essas modificações, o que nós temos no parágrafo 3º? Ele vem dizer: ressalvados os casos de urgência ou de perigo, de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar em 5 dias. Então agora nós temos um contraditório, né? Um contraditório que antes nós não tínhamos, acompanhada de cópia do requerimento, das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. E os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Então, quando nós tratamos aqui, como eu já disse para vocês, né, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, pessoal, quando eu trato de prisão, eu estou tratando da privação de um direito fundamental, que é o direito de ir e vir. Quando eu trato de medidas cautelares, eu também estou falando de liberdade, porque as medidas cautelares limitam, elas não restringem, mas elas limitam a liberdade do indivíduo. André, onde é que eu acho as medidas cautelares? Elas estão no artigo 319, medidas cautelares diversas da prisão. Então elas estão descritas logo abaixo no artigo 319. E quando eu falo da liberdade provisória, ou seja, é aquela liberdade também condicionada, na qual a pessoa é posta em liberdade mediante condições, né? Mediante também limitações na sua liberdade. O parágrafo 4º, né, e todos têm aqui alteração, inclusão, aqui da Lei 13.964 de 2019.
né? O artigo, né, na verdade, aqui ele tem uma nova redação. O parágrafo, todos eles sofreram ali limitações, eles sofreram alterações nas suas redações. Não são tecnicamente novos, mas algo foi adaptado, né? O parágrafo 4º vem falar que no caso de descumprimento das obrigações impostas, mediante requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante, poderá substituir medida por outra em cumulação. Ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Então, se a pessoa não cumpre as medidas cautelares diversas da prisão, né, logicamente que entendo eu que ele tem a oportunidade de justificar. Olha, por que não cumpriu? Então justifica. Se a justificativa não for razoável, pode haver a revogação da aplicação das medidas cautelares com a decretação da prisão preventiva, porque esta é uma das características ensejadoras da prisão nos termos do artigo 312, né, que fala da prisão preventiva. Já o parágrafo 5º, né, diz que o juiz de ofício, ou a pedido das partes, pode revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo, né, para que ela subsista, bem como voltar a decretá-la se subvierem razões que a justifiquem. Então, nós vemos aí que não é nada estático, né? Nós vemos aí que as medidas cautelares elas vão de acordo com a necessidade para a manutenção, né, da investigação, da ordem pública, da instrução processual e assim por diante. Já a prisão preventiva, né, a prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Então, o que nós temos aqui é lembrar que prisão preventiva é medida de exceção, tá? Prisão preventiva é medida de exceção. E o que isso significa dizer? Que vocês devem observar aquilo que diz o artigo 319. Ou seja, e aí sim, se não for possível essa substituição, né, deverá ser justificado de forma fundamentada e os elementos presentes no caso concreto de forma individualizada, para vocês verem, né, que hoje não é mais tão simples não conceder medida cautelar. A regra é a liberdade. E esse parágrafo 6º ele vem de encontro e dizer, olha, pessoal, só excepcionalmente alguém vai preso durante o processo. Só quando não tiver jeito. Do contrário, ele vai ficar em liberdade, submetido às medidas cautelares. E aí, nós passamos então para o artigo 283. Né? O artigo 283, o que ele tem? Ele também teve aqui uma alteração na sua redação. Né? De que forma ele teve essa alteração? A partir de um ponto em que ele garante aqui o direito à liberdade dos indivíduos. Olha só, ninguém poderá ser preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, ou seja, garante-se mais uma vez, não é uma redação totalmente nova, mas ela vem para frisar o fato de que ninguém pode ser preso. E só quem pode mandar prender, salvo hipótese de flagrante delito, é a autoridade judiciária. A autoridade judiciária é o juiz de direito. Em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado, né? Pulando aí para o artigo 287. Lembrando que o artigo 287 também teve aí uma alteração na sua redação, né? Da qual ele observa também prerrogativas com relação à garantia do indivíduo, né? Até porque os direitos fundamentais não podem ser limitados, não podem ser ali desprovidos do cidadão, senão de forma fundamentada e em razão também do interesse público. Então ele vem dizer que se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão. E preso, né? E o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Então, ou seja, olha só, se a infração for inafiançável, não é preciso mandado de prisão. Prende, submete à audiência de custódia e o juiz vai decidir se ele fica preso ou não. Se for uma infração afiançável, a regra é que a fiança seja arbitrada. Então, esse é um aspecto também bastante importante, que nós temos sempre que observar, né? Então, pessoal, fiquem atentos a isso.
fiquem atentos a essa questão hoje das garantias que existem para que o indivíduo não seja preso, para que a liberdade seja mantida e, excepcionalmente, então, né, o indivíduo seja submetido à custódia. O artigo 310, vamos lá, vamos descer aí mais um pouco, né? O artigo 310 trata também de algumas alterações, só que o artigo 310, ele está aqui esculpido, né? Ele é o último artigo que fala da prisão em flagrante, né? Então, relativo aqui à prisão em flagrante, o que é que nós temos, né? O que é que mudou? O que é que foi alterado, né? Então, com relação à prisão em flagrante, nós temos o seguinte, né? Aqui a indicação da audiência de custódia. Ou seja, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente. E aí ele vai explicar o que é que o juiz vai fazer, ou seja, ele vai verificar se a pessoa deve ficar presa ou não. E aí, pessoal, aqui eu tenho uma crítica. A crítica que se faz é em relação à efetividade da audiência de custódia, né? Não é com relação, ela é importante? É claro que é, eu não sou contra a audiência de custódia, mas o que se vê é que ela se tornou um procedimento a mais, que a audiência de custódia hoje nada mais é do que algo proforme, né? Que não leva em consideração de fato as características ali que deveria ser realizado, né? O que se vê é que a audiência de custódia não se tornou, não foi implementada de forma efetiva como se pensou. É essa a questão, tá? Mas, como eu digo, eu não sou contra a audiência de custódia. E esse é um posicionamento meu, né, e de doutrinadores aos quais eu sigo também. Existem muitas críticas, se vocês forem pesquisar, existem muitas críticas à audiência de custódia, né? E aí, o que nós temos além disso? Nós temos o fato, por exemplo, que o parágrafo 1º aí do artigo 310 diz: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato com qualquer condição constante do artigo 23 do Código Penal, logicamente que ele poderá fundamentadamente conceder a liberdade provisória. Por quê? Porque o artigo 23 trata das causas excludentes de ilicitude, mediante termo de comparecimento obrigatório em todos os atos do processo, sob pena de revogação. Então, é uma garantia, ou seja, o juiz já faz um primeiro juízo sobre o fato. Ele já passa aqui a verificar algumas condições relativas a esse aspecto, como, por exemplo, a aparência de uma causa excludente de ilicitude. Já com relação ao parágrafo 2º, né, se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá, logicamente, aí, denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, ou seja, é um fato impeditivo desse benefício. Quanto ao parágrafo 3º, né, a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização de audiência de custódia no prazo do caput, ou seja, 24 horas, responderá de forma administrativa, civil, penalmente por essa omissão. Por quê? Porque é um direito. Né? Aqui não é uma possibilidade de audiência de custódia. A audiência de custódia é um direito do réu. Né? É um direito ali do preso, é um direito do acusado. Então não é uma possibilidade. Não se instala por conveniência a audiência de custódia. É um direito, ela deve acontecer sob pena de responsabilidade. Né? E aí, no parágrafo 4º, vem dizer algo que é notório. Transcorridas as 24 horas após o decurso do prazo estabelecido deste artigo e não realização da audiência de custódia, sem motivação idônea, ensejará também a ilegalidade da prisão. É lógico, prendeu, não tem audiência de custódia, tem que soltar. A ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva. Então tem que soltar. O problema, pessoal, aqui, sejamos razoáveis. Soltou, pode ser que não encontra mais, né? Então esse é um outro fato que nós aí observamos. Bom,
Artigo 311, 312, né, até o artigo 316, trata aí da prisão preventiva, pessoal. Então vamos lá, olha só. Né, qual é uma diferença básica? Vocês já estudaram isso, mas só para relembrar. Quando nós falamos em prisão temporária, liberdade provisória, tá? Quando nós falamos prisão preventiva, tá? Nós temos o quê? Se nós falamos em prisão preventiva, nós temos a liberdade condicional, tá? Então, olha só, o artigo 311 fala da prisão, como eu já disse para vocês, preventiva. Lembrando mais um aspecto, prisão temporária durante o inquérito, prisão preventiva normalmente durante o processo, prisão temporária por tempo determinado, crimes comuns, 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias, crimes hediondos, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, tá? Então nós temos essas questões que envolvem a prisão temporária e a prisão preventiva. Artigo 311 fala de prisão preventiva e vem dizer, em qualquer fase da investigação policial ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante. Tudo bem, até aí não há novidade, né? O que nós temos efetivamente de novidade, né? Ali só se regulou o que já existia, tá? Já no artigo 312, que talvez seja o artigo mais importante quando nós tratamos de prisão preventiva, ele diz que a prisão preventiva poderá ser decretada, e aí nós temos as hipóteses. Então, eu só posso decretar a prisão preventiva em razão da proteção da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então, ou seja, o juiz, para prender alguém, ele tem que justificar, ele tem que dizer qual é a hipótese que se enquadra no artigo 312, né? Por quê? Porque senão ele não pode decretar a prisão preventiva, a pessoa não pode ser preso. No que ele está relacionado à ordem pública, no que está relacionado à ordem econômica, ou por conveniência, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, esses aspectos são extremamente importantes. Normalmente, muito se debate aqui a estrutura do artigo 312 em nível e em grau de habeas corpus. O parágrafo 1º, também aí com redação dada pela nova lei, diz que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares. Ou, no parágrafo 2º, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta e não abstrata de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida adotada. Então, esse é um aspecto. Se todos esses critérios não estiverem presentes, não há que se falar em prisão preventiva. Então, foquem no artigo 312. Né? E aí, o artigo 313 trata também de outros requisitos que devem estar associados à decretação da prisão preventiva. Né? Como, por exemplo, ali, pena máxima superior a 4 anos, né? Se a pessoa já tiver sido condenado por outro crime doloso, se o crime envolver violência doméstica, familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou outra pessoa com deficiência, ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, olha aí tudo aquilo que está ali ao redor da prisão preventiva. Então, nós temos os requisitos, vamos pensar assim, subjetivos do artigo 312, mas que devem ser provados e individualizados na fundamentação do magistrado. E nós temos também aqui o artigo 313, que nos traz outros requisitos, né, balizadores e que possibilitam aí a prisão preventiva, inclusive com hipóteses de penas inferiores a 4 anos, pena máxima inferior a 4 anos, no caso da Lei Maria da Penha, Estatuto de Criança e Adolescente, idoso. Então nós vamos ter disposições também que trazem algumas particularidades a esse tema, pessoal. Bom, além disso, né, o próprio aí artigo 315 também fala sobre essa questão,
né, em que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva deverá ser sempre fundamentada. E agora, a partir da nova redação, essa fundamentação passa aí a ser uma fundamentação muito mais delicada, uma fundamentação muito mais precisa, né, uma fundamentação muito mais delineada. Quanto ao artigo 316, ele vem tratar de algumas questões importantes, como, por exemplo, ele diz que o juiz, de ofício ou a pedido das partes, né, poderá revogar a prisão preventiva se no ocorrer da investigação ou do processo, verificar, logicamente, a falta de motivos. Então, olha só, aqui o juiz tanto pode, para que ele possa decretar a prisão, deve ser ali instado, né, conforme nós já vimos. Vamos pegar aqui, olha só. Deixa eu voltar só para frisar isso com vocês. Então, a partir do momento em que aqui, olha só, em qualquer fase da investigação policial, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento. Então, ou seja, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Era isso que eu queria dizer para vocês. O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Mas, porém, todavia, e aí sim vem aqui de acordo com o artigo 316, ele poderá de ofício, ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva. Se ele não verificar mais ali as hipóteses que ensejaram a sua decretação. E o parágrafo único traz um dado importante, que aí foi aquela questão que muito se disse sobre o ministro... É que eu não vou lembrar o nome dele agora, me fugiu, Marco Aurélio. Quando o Marco Aurélio soltou lá o traficante, o André do Rap, acho que era. Mas está na lei. O Marco Aurélio não fez nada ilegal. A falha não foi do Marco Aurélio, a falha foi do juiz. Porque, olha só, artigo 316, mais uma vez, o juiz poderá, de ofício, ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como, novamente, decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Aí, a liberação do traficante, lá do chefe do PCC, pelo ministro Marco Aurélio, se deu com base no parágrafo único do artigo 316. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão, ou seja, o juiz de direito que decretou a prisão preventiva, revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, ou seja, o cara está preso, tem indício de autoria de materialidade, mas o juiz, né, como a gente diz aí, vulgarmente comeu bola, né? Ou seja, dormiu no ponto. Deixou de, a cada 90 dias, sustentar, fundamentar a decisão de ofício da sua manutenção, da necessidade da sua manutenção. Então o ministro Marco Aurélio não fez nada errado. Muito foi criticado, mas ele simplesmente cumpriu a lei, cumpriu a nova lei. Pessoal, se alguém fez algo errado, se alguém foi displicente, se alguém não cumpriu o prazo, foi o juiz. E não o ministro do STF. O ministro do STF cumpriu a lei. E aí que muitas críticas surgem, né? Críticas, mas foi imoral. Pessoal, para nós nesse momento a imoralidade não importa. Importa a legalidade. É imoral? Concordo, muda a lei de novo. Já mudou uma vez, muda de novo. Mas enquanto está vigente, a lei tem que ser cumprida. Lei não se discute. Lei se cumpre. E aqui não tem nem interpretação errada. É clara, é objetiva. A cada 90 dias, o juiz que mandou prender tem que fundamentar. Tem que dizer se ele vai continuar a manter a decretação ou revogar a decretação. Se não faz, a prisão se torna ilegal. André, de quem que é a culpa, então, da redação do artigo 316? Primeiro, do ministro Moro. E segundo, do nosso legislativo, que aprovou dessa forma. É assim que funciona. É diante desta realidade que nós estamos. Ou seja, não adianta questionar. Está errado?
muda de novo, né? E aí, então, né, nos termos aqui do artigo 492, vamos falar um pouquinho da sentença, porque nós tivemos mudanças também, principalmente em relação ao tribunal do júri. Olha só, olha o que fala aí a letra E do inciso 1º do artigo 492. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão, e, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. E antes nós tínhamos uma regra, e essa regra não existe mais de forma absoluta. Aqui, a regra era: respondeu o processo solto, recorre solto. Respondeu o processo preso, recorre preso. Agora não. Pode ter respondido o processo solto, mas se ele tem uma pena superior a 15 anos, o juiz pode, aí não é uma regra absoluta, o juiz pode recomendá-lo à prisão, pode determinar a prisão, pode recolher a prisão. Então, olha só, pena igual ou superior a 15 anos, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão. Então, ou seja, pessoal, aqui nós temos que ter essa compreensão. Primeiro, olha só, vamos ler de novo. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra. Então já estava preso, continua. Ou prende quem estava solto. Se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, se no caso da condenação, a pena for igual ou superior a 15 anos. Então não é absoluto. André, pode haver uma hipótese de pena superior a 15 anos, em que o juiz não recomenda ou não decreta a prisão? Pode, não tem problema nenhum. Mas existe essa hipótese agora, uma hipótese que não existia anteriormente. Então, essa foi uma mudança extremamente, penso eu, prejudicial. Ah, mas a pena é alta. Tudo bem, mas não é assim que funciona. Particularmente, eu não concordo, né? E olha só, como eu estava dizendo com relação ao tribunal do júri. Olha o parágrafo 4º. Apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos não terá efeito suspensivo. Então, essa é uma outra mudança, né? Além dessa questão, olha só, inciso 2 do parágrafo 5º. Diz o parágrafo 5º, melhor dizendo: excepcionalmente poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º do tribunal do júri, quando verificado cumulativamente que o recurso não tem propósito meramente protelatório. E segundo, levanta a questão substancial em que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena a patamar inferior a 15 anos de reclusão. Então não é uma regra absoluta, existem exceções. Pessoal, a verdade é uma só, complicou muito advogar, tá? São muito mais detalhes que nós não tínhamos anteriormente. E por isso que nós temos que estar sempre atentos. Então, vai fazer um recurso para o tribunal do júri, um recurso de apelação da decisão, né? Cabe aqui o requerimento de efeito suspensivo. Efeito suspensivo de quê? Efeito suspensivo da execução da pena, para que ela não se inicie a execução naquele momento. Então, são aspectos extremamente importantes aí, porque isso vai determinar, né, o advogado que tem ali um conhecimento mais aprofundado, mais aplicado ao tema, e um advogado generalista, que conhece tudo, mas nos detalhes ele não se apega muito. Então, essa é uma questão importante, né? Ou seja, é fundamental, numa hipótese que for de interesse do seu cliente, não ter a execução da pena de início, e para que isso aconteça, você tem que se valer do parágrafo 5º, né, do artigo aí 492 do Código de Processo Penal. Do contrário, você estará prejudicando o seu cliente por ausência de conhecimento jurídico. Vamos partir aqui para outros temas. Vamos lá, vamos enterrar aqui as mudanças do Código de Processo Penal, então, pessoal. Artigo 564. Pessoal, passando aqui do Código de Processo Penal, as alterações são bem mais rápidas, são bem mais simples, tá? E aí nós vamos voltar a falar na próxima aula. Então, o 564, ele teve a alteração aqui, na verdade, deixa eu ver se foi alteração ou foi inclusão, só um instante. 564.
A 564, no que concerne aqui ao inciso 5º, foi uma inclusão, não existia o inciso 5º, ele foi incluído em decorrência de decisão carente de fundamentação. O que é que diz o artigo 564? Vamos voltar lá. A nulidade, ele trata das nulidades, né, em caso aí dos recursos em geral. Então, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos, né? E aí ele vem na hipótese, foi incluído o inciso 5º, em decorrência de decisão carente de fundamentação. Então, decisão não fundamentada gera nulidade. É isso que diz a lei para nós. Tá? Outra alteração aí no Código de Processo Penal ainda, artigo 581. Vamos lá? Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito. O que nós tivemos de alteração no RESE? Né? Para quem vai aí prestar o AB, para quem vai fazer segunda fase em direito penal. Olha só o que nós tivemos. Nós tivemos aí o inciso 25. Deixa eu ver se ele foi alterado ou se ele foi incluído. Artigo 25 foi incluído, né? No caso do que nós já falamos aí na aula passada. Olha só. Cabe, então, recurso em sentido estrito que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A desta lei. Até falei sobre isso na aula passada. Eu falei, olha, caso haja aí recusa na homologação da proposta, né, do ANPP, cabe reze. Então essa foi uma alteração. Artigo 638 fala do recurso extraordinário e o recurso especial. Serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma estabelecida por lei especial, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Né? Artigo 638, deixa eu pegar aqui no código. Né? Aqui, na verdade, nós tivemos uma mudança de redação. Tá? Não houve aí uma alteração, ou não houve aí uma inclusão. Nós tivemos uma mudança de redação, na verdade. Tá? Então, essa aí foi a análise que nós estamos fazendo, pessoal. Bom, na próxima aula, nós voltamos aí, analisando ainda o pacote anticrime, falando agora da LEP, né, da Lei de Execução Penal, pessoal. E aí vai ser mais rápido, vai ser bastante ágil as nossas análises a partir da nossa próxima aula. Foi difícil, foi mais lento aqui nós ultrapassarmos as modificações que foram mais intensas no tocante ao direito penal e ao direito processual penal, pessoal. Por enquanto, estou aqui à disposição de vocês. Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Do contrário, uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, boa noite, professor. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Professor, não tem nada? Não, hoje não, doutora. Tá bom, então. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Deus. Boa noite, André.